Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A passagem do ciclone extratropical pelo sul do país afetou 51 municípios do Rio Grande do Sul. 5 cidades estão em situação de emergência. Pelo menos uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas. Em Panambi, no norte do estado, em 12 horas, choveu quase 80% do esperado para todo o mês de julho. Houve alagamentos. Mais de 200 pessoas precisaram sair de casa em São Sebastião do Caí por causa da cheia do rio. Eu tinha arrumado tudo, né? Mas não deu para trazer. Aí eu só trouxe as roupas e os forros para dormir, o fogão e uma geladeira. O resto ficou tudo lá. Em Rio Grande, um idoso morreu após uma árvore cair sobre a casa dele. Mais de 700 mil pessoas estão sem luz. Em Osório, uma cobertura de metal foi arrancada. Um ginásio esportivo também foi destruído. O vento foi tão intenso que arrancou parte desta estrutura preparada para um festival tradicional no município de Tramandaí, aqui no litoral norte gaúcho. Agora, segundo especialistas, o ciclone extratropical segue em direção ao oceano, mas ainda provoca ventos e chuva entre os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de risco alto para inundações nesta área. O ciclone já passou, mas a gente continua ainda com vento forte e a previsão é que até amanhã à tarde ainda continua essa instabilidade com esses ventos. No Paraná, as cataratas do Iguaçu atingiram a vazão de 9 milhões de litros d'água por segundo, 6 vezes acima do normal. No litoral, o mar agitado virou um barco na Baía de Guaratuba. Não há informações de feridos. E você vai ver também. Ciclone provoca mortes em São Paulo e ventos de 140 km por hora em Santa Catarina. Lula confirma que deputado Celso Sabino, do União Brasil, vai ocupar cadeira de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo. Em entrevista exclusiva, o presidente diz que não aceita pressão de partidos para trocar ministros. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valor. Lula nega amizade com Cristiano Zanin, indicado por ele para o Supremo. Eu nunca vou precisar de um favor pessoal do Zanin, porque eu nunca vou fazer nada errado. E ainda, ministro Barroso é criticado por usar a expressão derrotamos o bolsonarismo. Perito diz que imagens não identificam o responsável por atirar garrafa que matou o palmeirense. Em Santa Catarina, o ciclone provocou ventos de 140 km por hora e deixou mais de 300 mil imóveis sem energia elétrica. 3 cidades decretaram situação de emergência. A ventania derrubou a cobertura de um posto de combustíveis em Governador Celso Ramos. Em Biguaçu, o muro de uma escola caiu. O vento também arrancou o telhado desta casa em Itapema e provocou acidentes na BR-101. Olha, tombou o baú, cara, olha. Uma placa de publicidade voou em Chapecó e invadiu o trânsito. Um motociclista escapou por pouco. A passagem do ciclone provocou danos à rede elétrica e afetou o fornecimento em várias cidades de Santa Catarina. Segundo a concessionária, mais de 300 mil imóveis ficaram sem luz durante o dia. No aeroporto de Florianópolis, equipes especializadas conseguiram retirar o avião que derrapou na pista ontem de manhã durante um temporal. 72 voos foram cancelados. O aeroporto voltou a operar normalmente. E os ventos fortes provocaram estragos e 2 mortes no estado de São Paulo. As rajadas de mais de 80 km por hora derrubaram árvores em várias regiões. Em Itanhaém, uma idosa de 80 anos morreu eletrocutada após um cabo de energia se romper. Em São José dos Campos, o carro de uma autoescola foi atingido em cheio por uma árvore. Uma jovem de 24 anos não resistiu. Na capital, o vendaval arrancou parte da estrutura metálica de um prédio. As placas despencaram do alto do edifício.
E a guarita de segurança de um prédio foi esmagada por uma árvore. O funcionário não estava no local no momento da queda. Os primeiros 6 meses de governo, os rumos da economia do país, a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista exclusiva à Record TV, o presidente Lula fez um balanço do mandato e disse que não aceita pressão de partidos para a troca de ministros. Ele recebeu a repórter Renata Varandas no Palácio do Planalto. Olá, Cris, Celso, eu estou aqui no Palácio do Planalto para uma entrevista exclusiva ao jornalismo da TV Record com o presidente Lula. Muito obrigada pela entrevista e pela disponibilidade do senhor. Obrigado a você, Renata. Eu vou começar com uma pergunta de $1 milhão. Vai ter reforma ministerial ou mini-reforma ministerial? Olha, o que pode acontecer a partir da férias do deputado é que alguns partidos políticos queiram vir a fazer parte da base do governo. Se esses partidos tiverem a decisão de vir participar do governo, nós vamos ter que fazer um manejamento no Ministério. Não é nenhuma reforma, é apenas a acomodação de alguns partidos que ficaram fora, mas que querem participar. Essa é uma coisa mais natural. Lamentavelmente, no Brasil, se adotou a ideia de dizer que a política não é dando o que se recebe. Quando as pessoas falam isso, as pessoas estão negando o que é a cultura política no mundo. Você faz acordos políticos, você faz composição política, você faz fusão de partidos, ou seja... E na hora que você ganha as eleições, vale para a Alemanha, só não vale para os Estados Unidos, porque o republicano não participa de nada do democrata, nem o democrata de nada dos republicanos. Mas vale para o mundo inteiro, vale na França, vale na Alemanha, vale na Espanha, vale na Suécia. Ou seja, na hora que você ganha e você não tem maioria no parlamento para aprovar a coisa que você quer aprovar, você vai ter que fazer composição. E você faz composição com quem ganhou, você não faz com quem perdeu. E, portanto, nós temos que conversar com os partidos que estão dentro do Congresso Nacional. O que é importante a gente ressaltar é que as coisas estão indo bem, porque nunca antes na história do Brasil se votou uma proposta de reforma tributária em regime democrático. Sempre foi uma coisa de regime autoritário. E nós votamos na Câmara uma proposta, sabe, de reforma tributária que vai penalizar menos aquele que produz, sabe? E a gente vai ver que a gente vai cobrar menos e vai arrecadar mais, porque mais gente vai pagar. Então, eu estou muito feliz com o comportamento do Congresso Nacional. Eu tenho certeza que vai ser aprovado no Senado. E quando voltar de férias, que vai ser no começo de agosto, eu vou outra vez fazer a reunião com os partidos políticos e vou ver o que a gente pode fazer para enquadrar os partidos que querem entrar no governo para o final, sabe, dessa gestão. Então, antes de agosto, não vai ter mudança só da ministra Daniela? Não, não vai ter mudança, porque a ministra Daniela já estava prevista. Aliás, a ministra Daniela, eu disse para ela, ela não deveria ter saído do partido, né? Na hora que ela sai, fica difícil. Mas eu conversei com a Daniela, está tudo bem. Tá bem também com o companheiro que vai entrar no União Brasil. E eu penso que o barco vai continuar seguindo, sabe, nesse mar calmo, tranquilo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo uma situação, Renata, diferentemente de outros tempos, em que a sociedade começa a perceber que há um certo ar de tranquilidade, há uma certa volta da esperança, há uma certa calma, sabe, nas decisões do governo. A gente não fica fazendo fake news, a gente não fica mentindo, a gente não fica provocando, a gente não fica desrespeitando o governador, prefeito, Suprema Corte. Sabe? Nós temos que aprender a conviver pacificamente e democraticamente na diversidade. Esse é o Brasil que eu quero construir junto com a sociedade brasileira. Agora, presidente, o senhor falou em diversidade. O seu governo levanta bandeira da diversidade. Com essa acomodação de ministérios, sai a Daniela, pode ser que a gente tenha ouvido falar que saia Ana Moser do esporte, sai Rita Serrano da Caixa. O senhor está tirando 3 mulheres. Não é tirar mulher demais para acomodar homens? Ô, Renata, primeiro que eu não estou tirando mulheres demais. Segundo, se você for levar em conta o que você ouve de especulação, daqui a pouco eu vou me tirar. Daqui a pouco vão dizer que o Lula está se substituindo. Sabe? O Alckmin vai sair. Não é possível.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sei que a imprensa precisa viver de especulação, porque 30 dias sem funcionar o Congresso Nacional, é preciso colocar a imaginação fértil da imprensa para funcionar. E todo dia cai alguém, todo dia sobe alguém, todo dia... Isso só vai acontecer quando eu quiser. Portanto, Renata, o conselho que eu dou é o seguinte: fique de olho no que eu vou fazer, e eu só vou fazer depois de julho. Só vou fazer quando o Congresso voltar a funcionar, fazer de acordo com reunião com os partidos políticos, para que a gente faça o que tiver que acontecer de mudança, que seja tranquilo, que seja a coisa mais ordeira possível e que seja uma coisa produtiva para a sociedade brasileira. O que as pessoas que estão nos assistindo esperam do Brasil? Que o Brasil volte a melhorar, que o Brasil volte a crescer, que os preços voltem a cair, né? Que volte a comida na mesa do povo, que a gente viva em paz, que cada um crie sua família da forma mais decente possível. É isso que o Brasil quer e é isso que eu quero fazer. Ou seja, nós estamos outra vez colocando o povo pobre no orçamento da União. Quando o povo pobre começa a entrar no orçamento da União acontece uma coisa fantástica, né? Muita gente, sabe, com pouco dinheiro significa distribuição de riqueza. Pouca gente com muito dinheiro significa concentração de riqueza. E é essa concentração de riqueza que nós precisamos diminuir. É preciso que o dinheiro circule, é preciso que as pessoas pobres tenham um salário, tenham o que comprar, possam consumir alguma coisa. É necessário. Por isso é que nós vamos lançar agora, na próxima semana, o Desenrola. Nós vamos assumir a responsabilidade de tentar negociar com os bancos, negociar com as empresas para que as pessoas que devem até R$5.000 possam sair do Serasa, limpar o seu nome e voltarem a ser cidadãos e cidadãs de respeito, sabe, podendo consumir. Não tem nada mais gostoso do que o cidadão saber que não está devendo. Aliás, quem gosta de dever no Brasil é rico. Pobre odeia dever, porque pobre tem vergonha de dever. Mas o rico não. O rico, quanto mais rico, mais ele gosta de dever. Diferentemente do pobre, que gosta de pagar aquilo que ele contraiu de dívida. Esse Brasil nós estamos construindo e você vai ver que em 2026 a gente vai ter um Brasil tranquilo, a economia crescendo, o salário crescendo, a escola melhorando, as pessoas comendo mais, o alimento baixando, o juro baixando. Isso vai acontecer normalmente, sem nenhuma guerra, sem nenhuma briga, porque essa é a coisa que todos nós queremos. Agora o senhor está falando de queda de inflação. A gente vê aí a queda da inflação, a gente vê o Haddad, que era um nome que tinha resistência por parte do mercado financeiro, e agora o mercado financeiro acolheu o Haddad e está satisfeito com o Haddad. A gente sabe que a economia é cíclica também, e a gente está num momento bom. Em momentos mais críticos, o Haddad vai continuar tendo essa autonomia que ele tem hoje? Deixa eu lhe falar, primeiro, com todo o respeito que eu possa ter ao chamado mercado financeiro, mais conhecido como o povo da Faria Lima, esse povo nunca gostou do PT, nunca votou no PT, nunca gostou do Haddad, nunca votou no Haddad e não vai votar. Esse povo não teve coragem de brigar com o Guedes. Esse povo não teve coragem de brigar quando o Guedes destruiu a economia desse país. Então, esse negócio de ficar dizendo eu gosto ou não gosto, ou seja, o Haddad não foi indicado para eles. O Haddad foi indicado para tentar resolver a vida do povo pobre desse país. O Haddad foi indicado para fazer uma política econômica que possa devolver ao povo trabalhador, às mulheres, aos homens, o direito de viver dignamente. Trabalhar, ter um salário digno e poder sustentar sua família. É para isso que o Haddad foi indicado. Ele não foi indicado para atender os interesses da Faria Lima. Os interesses da Faria Lima é outro. É, inclusive, de manter o juro, a taxa de 13,75, porque eles que ganham com a especulação. O pobre não ganha com isso. O senhor tem criticado aí a atuação do Banco Central em relação a manter a Selic. Agora, o Banco Central não contribuiu aí também trabalhando para essa queda de inflação? Renata, vamos entender o seguinte. O presidente da República, chamado Fernando Henrique Cardoso, ele trocou acho que 3 ou 4 presidentes do Banco Central. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central e a sociedade começa a fazer crítica, o presidente da República tem a autoridade de tirar o presidente do Banco Central e indicar outra pessoa. Mas no caso do atual presidente do Banco Central, o Banco Central tem autonomia. Ele foi indicado por um outro governo e foi aprovado pelo Senado. Ele está lá, ele tem uma função. Mas a função dele
não é só atingir a meta de 3,25 que ele estabeleceu. A função dele também é gerar empregos. E a função dele também é fazer a economia crescer. E é por isso que ele tem que ter responsabilidade de olhar a política monetária, sabe, com vários viés. Olhar para vários lados. Ele não pode apenas achar, sabe, que é preciso aumentar o juro. Nós não temos inflação de demanda. Você aumenta o juro quando você tem inflação de demanda, ou seja, o povo está comprando demais, há muito dinheiro em circulação, você quer tirar um pouco desse dinheiro de circulação, você aumenta a taxa de juros para dificultar o crédito. No Brasil, nós estamos querendo ao contrário, nós estamos querendo mais crédito. Não tem um setor da sociedade, a não ser alguns setores da Faria Lima, que concorda com essa taxa de juros. O varejo não concorda, o comércio não concorda, as indústrias não concordam, o turismo não concorda, os trabalhadores não concordam. E eu tenho certeza que a unanimidade da classe política não concorda. Então é o seguinte, esse cidadão está a serviço de quem e fazendo o quê? Porque o Brasil está precisando soltar a rédea para começar a crescer. Esse país precisa crescer, porque somente o crescimento é que vai fazer com que as pessoas tenham distribuição de riqueza e melhoria de qualidade de vida. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós já fizemos. Eu, quando deixei a presidência em 2010, a economia crescia a 7,5%, o varejo chegou a crescer a 13%. É esse país que nós queremos, onde todo mundo possa trabalhar e todo mundo possa participar da roda gigante da economia desse país. Nós não queremos um país, o PIB cresceu não sei quanto. Eu não importa quanto ele cresceu, eu quero saber se o que ele cresceu foi distribuído. Porque é isso que conta. O que vai entrar no teu bolso no final do mês. O que vai entrar no bolso das pessoas que trabalham. É isso que conta para que a gente garanta que um país tenha solidez econômica. Eu sempre digo que tem 3 coisas importantes que o governo tem que garantir no país. O governo tem que garantir, primeiro, estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade social. O governo tem que garantir previsibilidade e o governo tem que ter credibilidade. Com esses 3, componentes, qualquer país do mundo vai dar certo. E o país vai dar certo porque o Brasil voltou a ser respeitado, o Brasil voltou à geopolítica internacional, o Brasil voltou a ser protagonista internacional. Nós vamos agora, em agosto, ter o mais importante encontro, que o mundo já viu sobre a Amazônia. Nós vamos ter um encontro na cidade de Belém com os 8 países amazônicos. Inclusive, a França foi convidada, porque, não sei se você sabe, a França é o único país europeu que faz fronteira com o Brasil. E o Macron por causa confirmou? da Guiana. Não sei se o Macron vem. Eu o convidei pessoalmente. Seria importante que ele viesse, porque não é ficar falando da Amazônia lá da Europa. Venha conhecer a Amazônia. Venha ver como é que vive o povo. Venha ver como é que vive o povo ribeirinho, como é que vivem os nossos indígenas. Porque quando a gente fala na questão da floresta, nós temos que saber que na Amazônia brasileira moram 28 milhões de pessoas que querem ter direito à cidadania, querem ter direito à moradia, querem ter direito ao emprego. Na Amazônia da América do Sul, são 50 milhões de pessoas. Então, nós temos que cuidar disso. Eu queria que ele viesse. Por isso que vai ser importante, Renata, a COP30 vai ser feito em Belém. Em 2025, o mundo inteiro estará na cidade de Belém, para que no coração da Amazônia a gente possa discutir com seriedade a questão do clima. Porque a questão do clima é muito sério. O Brasil não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer utilizar, a ciência para que a gente possa estudar com afinco, com o mundo inteiro, a riqueza da nossa biodiversidade e, a partir dali, a gente tentar extrair coisas para produzir indústria de fármacos, para produzir cosméticos, ou seja, e melhorar a vida do povo. A transição energética que nós precisamos fazer vai ser uma revolução. Nenhum país do mundo tem a capacidade de colocar em prática uma transição energética como o Brasil tem, uma transição climática. Só para você ter ideia, Renata, o Brasil tem 87% da sua energia elétrica renovável. O mundo tem 28%. O Brasil tem 50% de todo o conjunto da sua energia renovável. O mundo só tem 15%. E o Brasil pode ter etanol, o Brasil pode ter biodiesel, o Brasil pode ter eólico, o Brasil pode ter solar, o Brasil pode ter hidrogênio verde. Ou seja, há uma gama de alternativas do Brasil, e nós vamos lançar agora, no mês de julho, um grande programa
envolvendo inclusive a questão da transição energética, a transição climática, para que o mundo saiba o que o Brasil pretende fazer. O Brasil não perderá essa oportunidade de crescer e crescer fazendo as coisas corretamente. Esse pacote é o Programa Verde? Esse pacote, ele vai ser um programa verde amarelo, você se quiser. Por quê? É um pacote que vai discutir infraestrutura total, vai discutir aeroporto, porto, vai discutir rodovia, ferrovia, vai discutir saneamento básico, vai discutir Minha Casa Minha Vida. Ou seja, é um novo PAC com muito mais coisas, com muito mais conteúdo, com muito mais obras, porque nós queremos mostrar qual é a cara do Brasil que nós queremos entregar. Qual é a cara do Brasil que a gente quer que o povo veja acontecer. Um país de muito trabalho, um país de muita paz, um país de muita harmonia, um país de pouca mentira ou sem nenhuma mentira. É isso que nós queremos construir. E pode ficar certo, Renata, que nós vamos construir. Presidente, o senhor falou agora do Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente tem 6 milhões de pessoas que não têm um lugar para morar. Minha Casa Minha Vida resolve aí a situação dessas pessoas que não têm moradia? Posso lhe contar uma coisa? Em 1974, quando o PMDB deu um salto qualitativo, porque a história é assim, em 70, a Arena elegeu quase todos os deputados e governadores, o PMDB quase entrou em extinção. Em 74, surpreendentemente, o PMDB elegeu 16 senadores. Naquela campanha, o déficit habitacional era 7 milhões de casas. Nós estamos falando de 50 anos atrás, ainda o déficit é 6 milhões de casas. Só no nosso governo, nós construímos 4 milhões de casas. Foi o maior programa habitacional desse país. Agora, estamos lançando mais 2 milhões de casas nesses próximos 3 anos e nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Porque, Renata, nós encontramos no Brasil com 14 mil obras paradas. Dentre essas 14 mil obras, 4 mil obras eram de escola. Dentre essas 4 mil obras, 1.600 eram creches. Então, a gente está reconstruindo esse país. E nós vamos apresentar um pacote de obra em parceria com governadores, em parceria com prefeitos, porque esse pacote que nós estamos apresentando, em janeiro nós fizemos uma reunião com os 27 governadores para a gente saber qual era a prioridade de cada governador. E agora o projeto está pronto, nós vamos reunir os governadores e vamos fazer o lançamento dessa proposta de infraestrutura para cada estado e para o Brasil. É um PAC 2? Não, é um novo PAC. É um novo PAC. Não, eu, na verdade, tentei até procurar um novo nome, porque quando me sugeriram o PAC 2, eu falei, não vamos tentar criar um nome novo. Nós tentamos criar, colocamos até o pessoal para discutir, mas o PAC foi uma coisa que marcou tantas pessoas que a gente não quer numerar a PAC 1, 2, 3, porque o primeiro eu fiz, o segundo nós aprontamos para a Dilma fazer, e agora vai ser um novo PAC. Não vai ter número, vai ser um novo PAC com a quantidade de obras extraordinária, que são as obras que nós entendemos sejam prioritárias para o Brasil que todo mundo sonha, para a agricultura, para a indústria, para os estudantes, para o turismo, ou seja, vai ser uma coisa bem bolada. Agora, presidente, o senhor tem um grande desafio que é aumentar a arrecadação, cumprir meta do arcabouço, cumprir promessa de campanha. Ontem o senhor falou, inclusive, de abrir uma nova linha de crédito para eletrodomésticos da linha branca. Como é que vai funcionar isso? Já sabe disso? Não, é que é uma coisa engraçada, porque as pessoas muitas vezes colocam dificuldade onde não tem. Há muito tempo, eu sei que quem cuida de finanças gosta de gastar pouco. E, às vezes, confunde até investimento como gasto. Ora, veja, muitas vezes você, fazendo uma concessão, abrindo mão de um percentual de um imposto pequeno, você parece que vai arrecadar menos, mas, no fundo, você vai ganhar mais pela quantidade de produção e pela quantidade de venda. Eu apenas insinuei de que nós já fizemos isso em 2008 e foi um sucesso extraordinário. Todo mundo renovou sua geladeira, renovou sua máquina de lavar roupa, gente comprou televisão nova. Obviamente que nós sabemos que a sociedade está endividada. Por isso é que nós estamos fazendo um programa que será lançado também na próxima semana, o Desenrola, onde o governo vai ajudar com que o povo que está devendo negocie a sua dívida para que ele possa voltar ao mercado e consumir outra vez,
porque é importante que o povo consuma. O que nós precisamos é orientar o povo. Olha, você só pode consumir aquilo que você pode pagar. Se você não pode pagar, não faça dívida, porque você vai se prejudicar. E o que nós queremos é isso, é que o empresário compreenda que ele pode baixar um pouco o preço, o governo, de vez em quando, precisa compreender que pode baixar um pouquinho os impostos, e a empresa pode baixar um pouco, aumentar as prestações para baixar o preço, e a gente vai ter a economia voltando a funcionar. Você viu o que aconteceu com o carro? Você viu, os carros acabaram numa semana. Ou seja, então, tudo aquilo que a gente puder fazer para reativar a economia, gerando um emprego, a gente vai fazer. O Bolsa Família está funcionando de forma extraordinária, porque a vantagem do Bolsa Família é que ele tem condicionantes. Para uma mulher receber o Bolsa Família e o filho dela até 6 anos receberem R$150, ela tem que dar vacina nos filhos, a criançada tem que estar na escola, se ela estiver grávida, ela tem que fazer todos os exames que uma gestante tem que fazer, senão ela perde. Ou seja, nós estamos fazendo com que as condicionantes ajudem as pessoas a terem mais responsabilidade ao receber um incentivo público do governo. O ideal para nós é que todo mundo tenha emprego e que ninguém precise do Bolsa Família. Esse é o ideal. Mas enquanto a gente não chegar a esse ideal, o Estado tem que fazer políticas públicas de responsabilidade. E a coisa mais séria, Renata, você pode ter certeza, a coisa mais sagrada que nós temos para as políticas públicas do governo dar certo é o CAD único. O cadastro é 80% do sucesso dos benefícios, porque ele faz com que o dinheiro chegue na mão da pessoa sem intermediário. Não precisa de vereador, não precisa de deputado, não precisa de prefeito, ou seja, é ele e o seu direito. É ele e o seu cartãozinho. Isso é uma coisa maravilhosa, porque a sociedade não fica dependendo de ninguém. Obrigada, presidente. E a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco da entrevista. Até já, Cris e Celso. Até já, Renata. Veja ainda hoje, onda de calor atinge o sul da Europa e o norte da África com temperaturas acima de 45 graus. Deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará, é confirmado como novo ministro do Turismo. O Jornal da Record volta com a entrevista exclusiva com o presidente Lula. Ele fala sobre as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Veja agora a segunda parte da entrevista feita pela repórter Renata Varandas no Palácio do Planalto. Estamos de volta aqui do Palácio do Planalto. Presidente, eu te pergunto, Cristiano Zanin nem tomou posse ainda, mas a gente já está falando do próximo indicado. Próximo indicado vai ser a próxima indicada? Olha, eu acho que eu fui o presidente que mais escolhi ministro da Suprema Corte. E eu nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte, porque ele não está lá para prestar serviço para mim. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é a obrigação da Suprema Corte, que é cumprir a Constituição. Mas o Zanin não é amigo do senhor? Ele não era amigo, ele era meu advogado, sabe? E uma pessoa extremamente capaz. Tá? O Zanin foi escolhido porque o Zanin é um homem do presente e um homem do futuro. Ele é muito estudioso, ele é muito competente, ele é muito dedicado e ele é muito sério. Essa foi a razão pela qual ele foi escolhido. Sabe? E eu acho que vai ser um extraordinário ministro da Suprema Corte. E posso te dizer, Renato, olhando nos teus olhos, eu nunca vou precisar de um favor pessoal do Zanin, porque eu nunca vou fazer nada errado. Quando houver o comportamento que houve de uma quadrilha que foi montada no Ministério Público, liderada pelo Dallagnol, quando houver isso, aí você vai pedir um julgamento justo da Suprema Corte. Mas favor pessoal, eu nunca vou pedir. Todo mundo que eu indiquei sabe disso. Todo mundo. O Aires Brito sabe disso, o Joaquim sabe disso, a Carmen Lúcia sabe disso. Sabe? Todos sabem. Eu não peço favor. Eu não quero relação de amizade, eu quero relação de respeito. Quando eu tiver que falar alguma coisa com o Zanin, é o Estado brasileiro falando com o ministro da Suprema Corte. Jamais será o Lula pessoal pedindo um favor a quem quer que seja. Esse é o meu comportamento e isso vai perdurar. Bom, eu pretendo indicar o próximo ministro quando a saída da Rosa Weber. Eu sei que ela vai se aposentar agora em setembro,
eu não sei se é em setembro ou outubro, eu vou indicar o substituto dela, eu vou ter que indicar o Procurador-Geral da República, que é a tarefa do presidente. Eu sempre indicarei as pessoas de acordo com os interesses da sociedade brasileira. Essas pessoas representam a supremacia do Estado. E eu quero que as pessoas sejam sérias, responsáveis. Não quero ninguém para fazer molecagem nesses cargos importantes. Mas não há um compromisso de que seja uma mulher, por exemplo, por parte do senhor? Veja, não é um compromisso antecipado. Não é um compromisso. Pode ser uma mulher, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um negro, ou seja, pode ser. Vai depender, eu vou com muito cuidado, eu já aprendi muito. Eu já indiquei muita gente, então eu quero com muito cuidado, sabe, indicar a pessoa para que o Brasil possa ganhar. Eu quero indicar uma pessoa para que a Suprema Corte possa ganhar mais uma pessoa séria, garantista, sabe, que cumpra a Constituição ipsilíteris, que não invente. Eu, por exemplo, acho, Renata, que não é correto o ministro da Suprema Corte ficar dando voto pela imprensa. O voto de um ministro da Suprema Corte é uma coisa sagrada. Aliás, eu acho que ninguém nem deveria saber em quem votou. O cidadão vota, o voto deveria ficar lá. Ninguém precisava saber. Fulano votou A ou B. Não, ninguém precisa saber. Então, lá, o resultado acabou. Porque, senão, ele fica vítima de pressão, passeata contra... Nós acabamos de ter um presidente que ofendia a Suprema Corte, que incitava o povo a atacar a Suprema Corte. Ministro da Suprema Corte não podia ir no restaurante, não podia levar a sua família. Eu conheço um ministro que foi ofendido no seu casamento. Quer dizer, onde é que a gente vai parar? Se as instituições não forem respeitadas e os membros das instituições não forem respeitados, aonde a gente vai parar? Que democracia a gente vai querer? Então, eu quero um país de paz, eu quero um país normal, sabe? Os três poderes têm que funcionar em harmonia. Congresso Nacional, sabe? Poder Judiciário e o Poder Executivo. É isso que a democracia exige, é isso que a sociedade brasileira exige e é isso que vai acontecer no meu governo. PGR pode ser o Aras ou não? Não sei, eu nunca conversei com o Aras pessoalmente, nunca. Possivelmente eu converso com o Aras, como eu vou conversar com outras pessoas. E eu vou conversar, vou sentir, ver o que as pessoas pensam e no momento certo eu indicarei. Presidente, o senhor estava me falando que você recebeu uma carta com um pedido de asilo para o Assange. Você consegue dar esse asilo? Como que foi isso? Não, deixa eu lhe falar, eu acho que não é nem possível, porque ele está preso na Inglaterra e acho que já foi, inclusive, julgada a extradição dele para os Estados Unidos. Eu, como democrata, fico incomodado, porque se fala muito em liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Esse cidadão está preso porque ele recebeu informações de os Estados Unidos, sabe, espionando outros países, inclusive a Dilma Rousseff, inclusive a Petrobras, Angela Merkel. Sabe, ele denunciou um sistema de espionagem que tinha sido montado nos Estados Unidos. Ao invés desse cidadão receber o Prêmio Nobel de Jornalismo, esse cidadão está preso. Está preso por quê? Porque divulgou, sabe, a espionagem. Então, eu às vezes fico incomodado porque eu não vejo a imprensa defender ele. Porque o jornal que publicou continua funcionando, os donos dos jornais continuam livres. Só o cidadão que escreveu a matéria que foi publicada é como se você, depois dessa entrevista comigo, sabe, fosse presa por causa da entrevista. E a empresa que tramitou a entrevista não acontece nada, o teu chefe não acontecesse nada, só com você. Não é correto. Eu já defendi ele, entreguei uma carta da mulher dele para o Papa recebeu a mulher dele, eu já recebi o pai dele. E eu acho que esse cidadão deveria ser livre. E os Estados Unidos parem de fazer espionagem. É isso que a gente está querendo. Se não tiver espionagem, não tem denúncia. Aí tudo fica mais fácil, tudo fica mais livre, tudo fica mais democrático e tudo fica mais tranquilo. Presidente, vou voltar para a reforma ministerial ainda. A gente vê aí o Progressistas de olho no ministério que é o coração do governo do senhor, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É razoável combater a fome do Progressistas com o Ministério de Combate à Fome? Não, primeiro, deixa eu lhe falar, esse ministério é um ministério meu.
Não vai sair do Esse PT. ministério não sai. Não sai. A saúde não sai. Sabe, não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valores. Ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Eu não quero conversa escondida. Eu não quero conversa secreta. A hora que voltar ao Congresso Nacional, que eu for juntar os líderes dos partidos que eu vou conversar, toda a imprensa vai ficar sabendo o que eu conversei com cada um, o que foi ofertado para a participação do governo e o que o governo quer estabelecer de relação com o Congresso até o final do mandato. É melhor ter uma relação à luz do dia, civilizada, aberta, todo mundo sabendo. Você pode discutir emenda por deputado, sim, só que não pode ser orçamento secreto. Você pode discutir emendas que sejam feitas publicamente, a sociedade sabendo aonde é que vai ser encaminhado aquele recurso, para que projeto vai ser encaminhado aquele recurso. Não tem nenhum problema você fazer isso. O que é grave é quando você passa a ideia de que é secreto. Aí você já cria a tese da suspeição. E nunca é bom você viver sob suspeição. Por isso é importante a gente fazer acordo à luz do dia. Quando a gente faz à luz do dia, às claras, em que a Renata vai saber tudo que a gente discutiu, vai poder dizer no teu programa o que você, soube, sem precisar ficar inventando fonte, porque hoje, muitas vezes as pessoas não têm informação, fica simples as pessoas falar segundo fonte, uma fonte minha, uma pessoa minha amiga, um conhecido meu. Ou seja, aí vão contando mentira a vida inteira. Isso não ajuda a política. Não ajuda. Então, eu quero fazer o jogo à luz do dia. Eu já troquei tanta gente, tem tanta gente já trocada por mim, sabe, que as pessoas vão perceber que quando eu fizer as mudanças que eu tenho que fazer, com os acordos que eu puder fazer com os partidos políticos, sabe, todo mundo vai saber. Presidente, a gente teve agora, recentemente, mudando completamente de assunto, a gente teve recentemente um caso muito grave de uma menina que tomou uma garrafada e foi morta por conta de uma briga de torcida. Como que fica isso? Já são 7 pessoas mortas por conta de briga de torcida, o senhor é um amante do futebol. Como que a gente pode tentar reduzir essa violência? Olha, deixa eu lhe falar. Quando nós fizemos o Estatuto do Torcedor, eu lembro que, na época, o Orlando era o ministro, a gente estava muito preocupado com a torcida dentro do estádio, mas a violência acontece muitas vezes fora do estádio. Ou seja, é um processo de conscientização da sociedade. Eu sou do tempo, Renata, em que a gente ia para o campo, um grupo de amigos, palmeirense, São Paulino, corintiano, santista, flamenguista, botafoguense, fluminense, ou seja, a gente ia para tirar o sarro do outro, para brincar, para glosar as pessoas. Hoje você não pode falar, você não pode comemorar um gol. Você não pode comemorar um gol. Então, eu acho que a legislação tem que ser dura para punir qualquer pessoa que pratique violência, a começar pelo preconceito. A começar pelo preconceito, a começar pelo racismo. Então, eu acho que a gente não tem brincadeira. Um cidadão que tacou uma garrafa e matou uma moça na porta do estádio do Palmeiras, com o jogo contra o Flamengo, esse cidadão já foi liberado. Sabe, eu não sei se ele foi culpado, não sei se descobriram, mas tem que ter uma investigação séria, porque somente a punição é que vai colocar jeito nisso. Inclusive a punição ao clube, porque os clubes têm que cuidar. Os clubes têm que cuidar, sabe, de garantir a tranquilidade do torcedor. Presidente, agora uma última pergunta, mais leve também no campo do futebol. Só tem 30 segundos só para responder. Qual que é o recado que o presidente manda para o professor? Olha, professor, pelo amor de Deus, professor, deu uma mãozinha para o Corinthians. Eu fiquei feliz que o Corinthians contratou o Luxemburgo. Eu acho o Luxemburgo extraordinário técnico, muito inteligente, muito competente, mas o problema é que o Corinthians precisava ter contratado alguns jogadores e não contratou. E agora abriu a janela, também não contratou. Então, a gente não está com o time à altura do peso e do nome que o Corinthians tem. Mas eu continuo sendo fã do professor. Tá bom. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. Até a próxima. Obrigado a você, Renata. E até a próxima. Cris e Celso, é com vocês. Obrigado, Renata. O deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, foi confirmado como novo ministro do Turismo. A mudança é uma estratégia do governo para melhorar a articulação no Congresso Nacional. A nomeação deve sair nos próximos dias. Daniela Carneiro deixa o ministério
e retoma o cargo de deputada federal. Outra mudança pode acontecer na Caixa Econômica Federal. Hoje, a presidente do banco, Rita Serrano, negou que tenha conversado com o presidente Lula sobre a possibilidade de deixar o cargo, para que o governo possa ampliar a base de apoio no Congresso. Nós sabemos que todos os nossos cargos são do presidente da República e é ele que avalia com relação a se fica, se sai, o que faz, né? Então, não existe absolutamente nada de concreto com relação a isso. Lula relançou hoje o Minha Casa Minha Vida, programa que oferece financiamento e taxas de juros mais baixas para a compra de moradia popular na cidade e no campo. O programa terá novas regras e o valor máximo de financiamento subiu para R$ 350 mil. O novo Minha Casa Minha Vida terá 3 faixas de renda. Nas cidades, a faixa 1 será para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 vai até R$ 4.400 e a faixa 3 até R$ 8.000. No campo, os valores são calculados pela renda anual. A faixa 1 é para famílias que ganham até R$ 31.680 por ano. A faixa 2 vai até R$ 52.800 e a faixa 3 até R$ 96 mil. Lula também se encontrou hoje com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. O governo revogou 2 decretos que regulamentavam o novo marco legal do saneamento básico e publicou novas regras. Os decretos revogados permitiam, por exemplo, a prestação direta do serviço de água e esgoto sem licitação em regiões metropolitanas. Os novos textos criaram prazo até o fim deste ano para que as empresas de saneamento apresentem capacidade de investimento. A meta é universalizar o tratamento de água e esgoto no país até 2033. Veja a seguir, mais de 150 mil atores de TV e cinema decidem entrar em greve nos Estados Unidos. Homem suspeito de chefiar gangue que rouba celulares é preso durante operação da Polícia de São Paulo. Políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro querem o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo depois de fala polêmica. A polícia tenta identificar o homem que arremessou uma garrafa e matou a torcedora do Palmeiras no último sábado. Nossa reportagem ouviu um perito que analisou as imagens divulgadas até agora. A equipe do Jornal da Record acompanhou hoje a movimentação em volta do estádio do Palmeiras. Comerciantes foram notificados sobre a lei estadual em vigor desde 1996, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas num raio de 200 metros dos estádios nos dias de jogos. Também veta o uso de copos e garrafas de vidro e bebidas acondicionadas em latas. Ainda assim, agora à noite, bares da região vendiam bebidas em garrafas de vidro. Nós convidamos este perito judicial para analisar a imagem que embasou o pedido do Ministério Público de São Paulo para soltar o torcedor do Flamengo, Leonardo Santiago. Durante o tumulto, um outro homem de barba e camisa cinza arremessou uma garrafa em direção aos palmeirenses. A trajetória que ela fez, ela passou a linha que ela percorreu, passando em cima da cabeça do policial, olha ela passando por aqui. Quem não observar tecnicamente, não tiver experiência, vai pensar que a garrafa ela bateu no portão e quebrou onde o estilhaço passou a atingir a moça. Que na verdade, se isso acontecesse, o primeiro a ser atingido seria o policial que estava fechando o portão. Segundo o Ministério Público, a garrafa teria atingido o portão que dividia os torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Estilhaços da garrafa teriam acertado o peito de uma das testemunhas e ferido a torcedora Gabriela Anelli, que morreu na segunda-feira. O perito diz que as imagens divulgadas até agora são inconclusivas para determinar um culpado. Identificar o homem que aparece nas imagens deve ser uma das prioridades da nova fase das investigações, que agora estão sob o comando do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ao menos 10 torcedores teriam arremessado garrafas durante a confusão que provocou a morte de Gabriela.
Chegou hoje ao Rio de Janeiro o torcedor do Flamengo investigado pela morte da palmeirense. Ele ficou 4 dias preso em São Paulo. Leonardo Xavier Santiago foi recebido por parentes e amigos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi apontado como suspeito pela morte de Gabriela Nelly, mas teve a prisão revogada. Leonardo ainda responde pelo caso. A polícia prendeu um suspeito de comandar uma rede de criminosos que assaltam motoristas na região central de São Paulo. Nem mesmo os carros com os vidros fechados conseguem escapar. Parece cena repetida, mas novos vídeos mostram assaltos na região central de São Paulo. Essa gravação é de um outro flagrante de roubo durante a noite. Hoje a Polícia Civil esteve na casa do principal mentor do grupo que assalta motoristas na região central de São Paulo. Durante as buscas, os policiais encontraram uma conversa com um dos integrantes da quadrilha, uma peça fundamental para provar o envolvimento dele. O homem de 24 anos teve a prisão temporária decretada e vai ser indiciado por furto qualificado e associação criminosa. Em depoimento, ele negou as acusações. Com a apreensão desse aparelho telefônico, a gente consegue mais elementos que colocam ele de fato como esse autor intelectual, né? E que autorizam aí a indiciá-lo e representar pela sua prisão preventiva. No fim do mês passado, o Jornal da Record mostrou com exclusividade a quadrilha que ataca os motoristas em meio aos congestionamentos. O grupo, conhecido como Quebra-Vidro, promove verdadeiros arrastões usando pedras e o que mais for possível para roubar celulares e outros objetos pessoais. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam pacotes de cocaína escondidos numa carga de madeira no porto de Paranaguá, no Paraná. A droga pertencia a traficantes internacionais. 7 pessoas foram presas. Esta foi a 5ª apreensão de cocaína do grupo, totalizando 3 toneladas. No Rio de Janeiro, uma manifestação lembrou os 10 anos do desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza. A última vez em que ele foi visto foi entrando numa viatura da Polícia Militar na comunidade da Rocinha. 12 PMs foram condenados por tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Até agora, ninguém foi preso. O corpo de Amarildo nunca foi encontrado. Um problema no trem de pouso fez com que um avião pousasse com a parte da frente tocando o chão da pista no aeroporto de Sorocaba, interior de São Paulo. Os bombeiros precisaram jogar água no bimotor para evitar um incêndio. Ninguém se feriu. Políticos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro prometeram pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente em exercício da Suprema Corte afirmou em evento que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. O ministro Luiz Roberto Barroso foi vaiado durante o Congresso da União dos Estudantes em Brasília nesta quarta-feira. Barroso respondeu às vaias que teriam vindo de um pequeno grupo ligado ao PCdoB com elogios à democracia brasileira e críticas ao bolsonarismo. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A fala repercutiu entre parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que prometem apresentar um pedido de impeachment contra Barroso no Senado, casa responsável por debater eventuais afastamentos no Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a fala do ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir
a presidência da Suprema Corte. Barroso, que está como presidente em exercício do Supremo, afirmou que utilizou a expressão "derrotamos o bolsonarismo" para se referir ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro. E que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. Você viu no início desta edição do Jornal da Record os estragos provocados pelo ciclone extratropical, que atingiu principalmente os estados do sul do país. Então vamos saber com a Lidiane Sayuri até quando continua essa ventania. Oi, Lid, boa noite. Assustador, né? Assustador e segue até amanhã sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. As nuvens de tempestade estão sobre a região sul do Brasil. Amanhã essa nebulosidade perde força. O ciclone muito veloz chega ao sul da Bahia nesta sexta. Atrás vem o ar polar, que já provocou a primeira neve deste inverno nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tem alerta de ventania e ressaca entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Espírito Santo. Na costa do Nordeste, a chuva aperta. No extremo norte, chuva rápida. Em Goiânia, máxima de 29 graus. Em Fortaleza e em Porto Velho, faz até 32. No sul, esfria mais e pode nevar de novo nas serras gaúcha e catarinense. Em São Paulo, a ventania diminui. Nesta sexta, máxima de 17 graus. Tempo delivery para o Francisco, que é de São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Oi, Francisco. Olha só, a capital fluminense registrou o dia mais quente de um mês de julho, com 36,5 graus hoje. E de hoje para amanhã, a temperatura cai aproximadamente 15 graus em todo o estado. Agora, em São Francisco de Itabapuana, a ventania aumenta e o mar fica agitado até o fim de semana. Nesta sexta, chove a qualquer hora e faz até 24 graus. Participe você também pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. A Ucrânia já começou a receber as primeiras remessas das bombas de fragmentação. A munição é proibida em 120 países e foi enviada pelos Estados Unidos. As bombas de fragmentação carregam outras dezenas de explosivos que são detonados separadamente e atingem uma área com extensão maior. Hoje, pelo terceiro dia seguido, a Rússia bombardeou a capital da Ucrânia, Kiev. Uma pessoa morreu. Hoje não vamos exibir o capítulo da série sobre fraudes em condomínio. Amanhã você vai conhecer o síndico que era querido por todos, foi preso e admitiu ter desviado dinheiro das contas do prédio. Nos Estados Unidos, mais de 150 mil atores de TV e cinema vão entrar em greve a partir da meia-noite no horário de Los Angeles. As negociações com os estúdios fracassaram. Os atores se unem aos roteiristas, que já estão em greve desde maio. É a primeira paralisação conjunta em mais de 60 anos, o que pode afetar as produções de séries e filmes. O aspartame foi incluído na lista de substâncias possivelmente cancerígenas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde. O adoçante é usado nos refrigerantes dietéticos. A nova classificação da substância ocorre 2 meses depois da agência desaconselhar o consumo de qualquer tipo de adoçante. Uma onda de calor atinge o sul da Europa e o norte da África. As temperaturas podem subir até 15 graus em alguns países nas próximas semanas. Na Itália, a previsão é de que os termômetros ultrapassem os 45 graus. Em Kosovo, um deputado jogou água no primeiro-ministro durante uma sessão do parlamento e deu início a um tumulto. Os parlamentares trocaram tapas e socos. A sessão teve que ser interrompida. Moradores de Ottawa, no Canadá, registraram a passagem de um tornado. Telhados foram arrancados. Cerca de 1.800 pessoas ficaram sem energia elétrica. Um tubarão branco foi visto nadando bem próximo a surfistas no litoral do estado americano da Califórnia. Não foi registrado nenhum incidente.
Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, tem eliminação ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.